Eu sou péssimo em Metroidvanias. Apesar de me fascinar sobre como a exploração é importante, de como ela funciona, algo que me atrai muito, lembrar onde exatamente estava aquela área, que agora você tem habilidade para acessar, sempre me frustrou. A disposição labiríntica do mapa também não ajudava muito. Eu já sou uma pessoa sem um mínimo de direção na vida real. Quando o Hollow Knight surgiu em 2017, eu lembro do burburinho, do pessoal falando a respeito do jogo, que foi crescendo quanto mais o tempo passava. Lembro das atualizações que surgiram gratuitamente e de como todo mundo falava dos panteões e do quanto era impossível. O visual era outro adicional para o meu interesse, cara. Que maravilha de arte, personagens muito carismáticos, mesmo não tendo expressões. Testei e logo depois de um tempo larguei. As mesmas frustrações aconteceram e talvez não estivesse aberto o suficiente ao gênero ainda. Parando para pensar melhor agora. Os anos foram passando e eu acompanhei cada momento de aflição que o fandom passava, enquanto o novo jogo era adiado mais e mais vezes. E eu sempre vendo aquele insetinho branco que se tornou folclórico na minha cabeça, com sua capa e sua pequena espada que depois eu fui descobrir que era um ferrão. Até que finalmente o impossível aconteceu. Hollow Knight Silksong saiu e mais uma vez eu acompanhei a galera indo à loucura. Claro que agora de um jeito muito mais avassalador, já que o sucesso do primeiro game e a longa espera fizeram o hype chegar nas alturas. Outra vez a vontade de experimentar surgiu, mas eu estava jogando outros jogos e eu não gosto de largar algo que eu já estou investido só pelo hype, como a galera costuma chamar por aí, o FOMO. Meses se passarem, eu estava olhando a loja da PlayStation, como de costume, e surge Hollow Knight Void Heart Edition, a versão mais completa do jogo. Aquela coceirinha bateu, pensei que poderia dropar o jogo de novo, mas pelo menos estava bem barato. Que mal poderia fazer? Foi aí que me deparei com aquele menu, soturno, misterioso, e com um solene piano tocando. Fui timidamente conhecendo os personagens de Dirty Mouth, um mais curioso e mais diferente do que o outro, me ambientando ao lugar e começando a dar os primeiros passos. Os inimigos eram fáceis, o caminho ainda não estava tão complicado. Era o jogo me deixando confortável para explorar aquela primeira área, a encruzilhada esquecida. Logo fiz a primeira quest e fui entendendo como é legal o sistema de descoberta. A área não vai se revelando. Você precisa comprar o mapa com um simpático cartógrafo por um preço módico. E toda vez que eu ouvia aquele cantarolar, era a certeza de que o sentimento de estar perdido em breve seria resolvido. E para minha surpresa, você não consegue se localizar no mundo onde está o ícone do meu personagem, que o representa. Sim, você precisa comprar uma bússola, outro item essencial para não se perder. Aí as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. Logo venci meu primeiro boss e em seguida outro, o falso cavaleiro e a mãe mosca. Ali percebi que era realmente um jogo desafiador. Eu não sabia nem o que me esperava ainda. A história é naquele estilo, ela não é intrusiva e não vai se apresentar por completo para você. É necessário prestar atenção nas falas dos personagens e do ambiente e tentar juntar as peças do quebra-cabeça. Sinceramente, eu achei mais simples do que em Dark Souls, por exemplo. Deu para acompanhar até certo ponto. Os personagens não falavam de maneira tão enigmática como nos jogos Souls, e isso ajudava bastante. Mas a partir do momento que o Knight adquiriu o Ferrão dos Sonhos e começou a entrar no sonho das pessoas, ali eu me perdi legal. Mas continuei seguindo, matando chefes, explorando mais áreas e me perdendo muito no processo, mas finalmente estava pegando jeito e o principal, o gosto pela coisa. E de todos os lugares que visitei nesse labirinto enorme, vale destacar alguns dos meus biomas favoritos. O Caminho Verde, o mapa mais colorido do jogo inteiro e talvez o meu favorito. Os mapas de Hollow Knight são na maioria das vezes escuros. Claro que isso não os torna repetitivos, cada um tem suas variações de inimigos, obviamente, e características notáveis que diferenciam cada um. E nesse sentido, o Caminho Verde é o que mais se destaca pela coloração e por ter se tornado uma mata densa e cheia de inimigos que se adaptaram ao ambiente, usando essa característica como artifício de defesa e muitas vezes de ataque também.
se bem que é um aspecto que se repete em cada região, e é interessante notar como a fauna de cada lugar funciona. Falar da música deste jogo é chover no molhado, mas com certeza a deste mapa é uma das melhores. Traz uma tranquilidade muito bem-vinda, e por algum motivo me traz a mesma sensação de temas aquáticos. Não sei exatamente porquê, talvez pelo balanço da música, ou por seus efeitos utilizados, rememorando uma nostalgia receptiva, mas sem te deixar à vontade o suficiente. Outro lugar de muito destaque é a colmeia. E é um dos que mais se diferenciam, devido ao brilho excessivo, mas não exagerado, e ainda indica muito bem aquela área estar à parte daquele mundo. Somando com o fato de ser uma área totalmente opcional. Os inimigos dessa área são as abelhas, e elas não vão pensar duas vezes em usar a sua superioridade numérica em seu favor. Um reino que impõe a sua própria glória, indiferente a todo o resto, iluminando ofuscantemente a profundeza sombria que é a Hollow Nest. O ambiente mais intimidador e que te deixa desconfortável o tempo inteiro. Seja pelo fato de ser escuro o tempo todo, sendo necessário o uso da lanterna. Seja pelo som ambiente, que sempre passa a ideia de que você nunca está sozinho. Insetos que rastejam por todos os lados e poluem a tela, como se rastejassem por cima dos seus olhos, e você não pudesse fazer nada para espantá-los. A morte aqui é só mais um elemento rotineiro, e as criaturas do lugar se habituaram com sua presença. É o ambiente mais traiçoeiro de toda a Hollow Nest, fazendo parecer que o lugar quer que você pereça, o tempo inteiro. Chegar nessa cidade e ouvir aquele piano melancólico pela primeira vez é algo sublime. O que se destaca aqui é perceber como a civilização estava avançando, e com certeza é um marco tecnológico naquele reino. É o lugar que, para mim, mais se diferencia de todos os outros mapas. Conhecer uma alta classe do lugar, e isso fica claro no design dos personagens. Lembro de ter sido algo que me impactou muito que os vi pela primeira vez. Esta cidade é sem sombra de dúvida o que mais representa o sentimento de estar no mundo de Hollow Knight. Frio, vazio, mas ao mesmo tempo provocativo, como se estivesse te chamando para conhecer o lugar. É óbvio que existem chefes espalhados por aí, entre eles os principais e secundários, nenhuma novidade nesse sentido. São 42 chefes no total, o que é um elenco de peso no panteão de inimigos do jogo. Poderia falar sobre todos eles, mesmo os menos interessantes possuem uma característica marcante, ou uma lore por trás. Inclusive, o carisma de alguns sobrepõe a parte mecânica para mim. Posso citar rapidamente o Defensor do Esterco, que é uma espécie de besouro com armadura, que se encontra nos esgotos da Cidade das Lágrimas, e habita um ambiente rodeado por fezes. Isso mesmo. Ele é muito divertido e usa os dejetos dos cidadãos como arma, e ele provavelmente vai te acertar. Mas ao invés de focar em algum chefe específico, vou reforçar o quão vasto é a gama de inimigos que você vai encontrar. Lembro de estar explorando a borda do reino, que é uma área muito vertical, e você passa praticamente toda a exploração subindo e enfrentando os inimigos. Um dos mais irritantes do jogo está aqui. Alguns corpos caem enquanto você avança, acertando as plataformas que você sobe em cheio, com um impacto seco. Algo que me assustou a primeira vez, mas claro que também me deixou curioso. Chegando ao topo, encontro o que parece ser a carcaça de um inseto colossal, e o som de vozes em uníssono ecoa por dentro da estrutura, daquele ser já fossilizado. Quando entro, um NPC acorrentado de ponta cabeça me convida a participar do que ele chama de Coliseu dos Tolos, por uma módica quantia de gel, que é a moeda do jogo. Pera aí, tem um Coliseu no jogo? É conteúdo que não acaba mais, realmente. E que bom, não quero mais sair deste universo. Passei por 3 desafios que escalam conforme você avança, sendo o último mais difícil, e eles consistem em resistir a uma onda de inimigos infindáveis, e no final de cada um chefe único surge.
Os desenvolvedores simplesmente não tiveram pena em adicionar inimigos e suas variações aqui, o que é sensacional. Enfim, o vídeo poderia ter horas e horas e eu continuaria lembrando de tantos momentos marcantes, quando desci até o abismo, o lugar mais misterioso e obscuro de toda Hollow Nest, ou de quando enfrentei o Cavaleiro Vazio pela primeira vez e percebi como ele é apenas uma ferramenta no meio de toda essa história. Mas não vou entrar na lore, prometo. Me apaixonei por Hollow Knight porque ele é um jogo feito com muito esmero, mesmo nos pequenos detalhes de animações, de ambientação, de cada partícula que aparece na tela. É notável como os desenvolvedores colocaram tudo que podiam colocar ali. É realmente o projeto de uma vida, ou nesse caso de vidas, que agora está eternizado num belo pacote que não obstante ainda possui um conteúdo robusto com DLCs. Fico muito animado para ir até o título sequência, o Silksong, mas ainda estou sorvendo o que este mundo tem para me oferecer. Depois pretendo tirar um tempo, jogar algo mais leve e menos exigente, e aí sim seguir para o segundo título. Sempre ouço falar de como eles pegaram tudo que funcionava em Hollow Knight e melhoraram ainda mais. Tendo jogar agora, me pergunto como conseguiram fazer isso, sendo este um produto tão bem acabado e completo. Andei tanto pelos caminhos deste mundo que ficou difícil não fazer parte dele. Quanto mais descia até o núcleo do reino, mais me embrenhava no vazio, que é o elemento e tema principal da história. E como diz um dos troféus mais difíceis de se conquistar, abrace o vazio. E eu o fiz. O fiz sem medo algum de me arrepender. Eu acho que eu melhorei um pouco em Metroidvanias.